Boa tarde a todos. Obrigado pela presença novamente, Neto. Conforme a nossa última reunião, a gente levou as considerações que você fez na nossa reunião e nós prometemos discutir dentro da Assembleia. Tivemos uma Assembleia hoje de manhã, quer dizer, é a continuação de nossa Assembleia de abertura, que eu acredito que seja a mesma coisa com você lá na Assembleia, até nós chegarmos a um acordo que eu acho que estamos indo para o caminho correto, na nossa visão pelo menos, né? Eu não sei na sua visão, mas na nossa visão nós estamos indo dentro daquilo que a gente colocou desde o início, de fazer um trabalho esse ano com um reajuste dividido em duas partes, um com índice e outro com uma complementação de abono salarial. Então, posto isso, Neto, que queríamos só salientar que a gente, na última reunião, a gente apresentou, conforme você tinha pedido, um aumento substancial do piso administrativo. Você deve ter feito o cálculo, mas ele chega no aumento direto, haveria um aumento acima da inflação, que você sempre colocou que precisava pelo menos chegar na inflação, mas nós chegamos com o índice, com abono chega a mais de 7,5%, conforme a gente apresentou, 6,34% direto, né? E mais o abono daria por volta de 7,5%, 7,6% de aumento efetivo de ganho de remuneração ao trabalhador do custo do piso administrativo. Só repetir. 6,30%. O aumento efetivamente proposto do piso, né, foi para 1.141, né? Foi 6,34. 6,34 e... Mais o abono que nós tínhamos oferecido, que foi 18%, né? De 4%? Na última reunião foi 18%. Boa tarde. Boa tarde. Olá. Então, nós atendemos a sua reivindicação, que a gente considerou justa, E falando em piso, Neto, só para te dar uma... Acho que eu coloquei à disposição uns boletins econômicos. Então, não sei se todos vocês receberam, hein? Mas eu pedi para... O senhor quer? Você pega uns boletins econômicos, por favor, claro. Quantos? Para distribuir uns 15, hein? Só para ter ideia, Neto, a gente fez um levantamento e o salário médio do setor de TI em São Paulo vem crescendo ao longo dos anos, né? Hoje nós estamos com um salário médio de R$ 4.458, né? Em 2015, aliás, né? Nem em 2016. A projeção para 2016, inclusive, deve diminuir um pouquinho em função dos problemas econômicos que substituíram, como normalmente, felizmente em crises, são substituídos gente com salário um pouco maior por pessoas, ou diminuído, principalmente na área de administração, gerência, etc., ser substituído por pessoas com salário menor. Então o salário médio, a nossa previsão para 2016 seja até menor daquela de 2015. Mas temos aumentado ao longo dos anos em aumento real de 10%, né? Não foi pouco, né? Só para comparar, quando você colocou na última reunião, que deu uma informação sobre Minas, que tinha lá algum problema de alguma coisa, a gente é melhor não comparar com outros estados, porque a gente realmente tem diferenças muito grandes. O salário médio de Minas, por exemplo, é 3.176, só para ter uma ideia
Então a gente não pode comparar quando se fazem reajustes em outros estados com o nosso estado que... Mas a comparação que eu fiz não foi de Não. de ter piso para a categoria, Isso. só isso. Não, pois é, exatamente. Você tem um piso de analista de sistema lá, você pode até botar o valor do piso que está lá que eu aceito. Não, tudo bem, Que mas... é o mesmo piso que essas empresas pagam em outros estados. Foi isso que eu disse aqui. Eu sei, eu entendi. Mas só para dizer que às vezes a gente não... Eu costumo não fazer essas comparações, vou dizer, porque a nossa realidade é um pouco diferente aqui em São Paulo e a gente tem mantido, inclusive com esse salário médio superior, a gente tem mantido o emprego em São Paulo. Quer dizer, o emprego em São Paulo, a tendência foi ao longo desses anos aumentar, se bem que em 2016 a nossa tendência é também diminuir o número de empregados em São Paulo. Só para mostrar essa curva aqui, 15, 16 estabilizou, mas no fim de 16 provavelmente teve uma diminuição de emprego aqui em São Paulo, pela nossa previsão, quando vai fechar, deve estar fechando o CAGED agora e o RASC vai mostrar isso aí. Apenas uns números aqui que a gente nos baseamos quando fazemos contraproposta, Neto, dentro da perspectiva dos setores, principalmente no estado de São Paulo, né? A gente, só isso, apesar de muitas empresas terem filiais em outros estados, terem muitas atividades econômicas em outros estados, mas eu queria dar esse enfoque só para informar, por isso que eu fiz essa análise econômica, que vai estar à disposição, se tiver algum questionamento, por favor, mas é só para dar esse tipo de informação. Então, o nosso piso administrativo, como eu falei, está aumentado, né? Com relação, Neto, eu vou te entregar novamente as redações de três cláusulas, que eu acho que você devia... Eu estou insistindo porque são apenas redações, não modificam basicamente nada daquilo que a gente tem. Se não modifica nada, não precisa mudar, então. Não, mas que modifica, não modifica. Você quer modificar, não é que modifica, é que está trazendo, conforme da redação está ali, está meia dúbia o processo. Então nós estamos calificando apenas isso. Uma é a participação dos lucros, que é essa aqui. A segunda seria aquela dos atestados médicos que a gente pediu 2 dias, né? E a terceira era sobre a creche que a gente está colocando ali, mas isso aí é só modificação de índice, então não preciso te dar. Mas principalmente esses 2 itens aqui que eu gostaria de salientar nisso. Temos uma avaliação ainda do problema nós estamos discutindo assistência médica, mas aquilo eu acho que é melhor nem não mexer muito, porque do jeito que está bom, não vamos mexer mais, porque houve uma interpretações, etc. Eu acho que deixar do jeito que está perfeito. E tem o problema do auxílio refeição, que também a gente está discutindo um pouco o problema, ainda não estamos clarificados, por isso que eu não vou te entregar a nova redação, afinal, mas nós vamos conversar um pouquinho mais sobre o problema do auxílio-refeição, aquelas modificações que a gente propôs, que são acrescentar um parágrafo com relação às faltas e outro parágrafo e outra alternativa sobre o valor, que seria um valor bruto e não um valor do jeito que está aqui, para entendimento do problema do PAT, etc. Mas isso a gente vai equacionar melhor e depois, se nós chegarmos a um acordo, a gente faz uma redação conjunta aí, tá? Bom, Neto, essas são as principais, as outras cláusulas vão, por enquanto, mantemos exatamente igual, não haveria nenhuma alteração. E temos a informação sobre a discussão do índice. Neto, nós levamos à sua consideração a busca de uma alteração e melhoria da nossa proposta, né? Baseado naquilo que eu te falei dos problemas econômicos e problemas sistêmicos ainda existem, para que a gente tenha algumas dúvidas, que eu espero que sejam sanadas o mais rapidamente possível pelo governo central, né? E para nós também, nós temos
publicação do IBGE, com diminuição de número, aumentando o desemprego no país, etc., que nos preocupa um pouco, apesar do nosso setor ser um dos poucos setores que ainda teve a capacidade de aumentar emprego em relação ao ano passado. E são excepcionalmente. Por isso que a gente quer manter essa empregabilidade e manter, inclusive, o salário médio que está aqui, sem fazer com que haja uma perda de recursos para o nosso trabalhador. Nossa proposta, Neto, dentro dessa premissa dos dois, de chegarmos a um acordo com um índice e mais um abono, nossa proposta é 4,4% do índice e um abono de 20%. Essa seria pago em outubro, esse abono, conforme a proposta que a gente fez. Então, queria que você analisasse e contrapusesse alguma coisa em relação a isso. Eu acho que nós estamos indo para o caminho correto. Existe uma boa vontade por toda a classe, pelo menos empresarial, de fechar o acordo, né? Sinto poucas vezes, né? Eu vou te até dar uma informação que normalmente a gente não dá informação sobre as nossas assembleias, mas a gente acaba te informando. Uma assembleia estão sendo esse ano de uma forma bem evidente e bem consubstanciada. Nós temos tido o apoio quase que maciço com os participantes da assembleia. Então, essas propostas que nós estamos trazendo para você, Neto, são propostas realmente que todo mundo está entendendo que estamos no caminho certo para um acordo. Eu acho que ninguém, pelo menos, se manifestou que pretende não fechar o acordo, certo? Então vamos tentar chegar a um bom termo nisso. Por isso que a gente está fazendo esses esforços aí de melhoria de proposta e melhoria de algumas condições aí que nós estamos propondo para você. Bom, então vamos dar uma parada, porque tá. Eu não quero responder prontamente as coisas, eu quero dar uma parada e a gente fechar, tá bom? Tá bom, nós vamos... Porque avançou muito pouco dentro daquilo que a gente havia esperado de vocês. Luigi, seguinte, vou começar pelo mais fácil. Nós temos aquela sugestão para a cláusula 26ª do aviso prévio, que nós estamos deixando para vocês, depois precisa o doutor passar por mim, está botando a ata aqui. Que é aquela história que a gente falou do cara que é demissionário, o cara que não é demissionário, o cara que é demitido, que a gente falou na reunião lá no CNPD ainda. Segundo, cláusula PLR, atestado médico a gente vai até discutir um pouco melhor, mas não seria problema para a gente botar aqui que tem prazo para entregar 2 dias. Isso também não é problema para nós. PLR é problema para nós. Tá? A gente não aceita essa proposta que vocês estão fazendo, já não aceitamos da outra vez. VR, vocês não vieram com nem assistência médica, mas VR você já sabe a nossa opinião. A cláusula é muito clara, são 22 tickets por mês. Quando eu falo de dar 22 tickets por mês, eu estou dizendo que tem que entregar para ele 22 tickets, não estou dizendo que tem que tirar porque ele faltou ou porque ele ficou doente, não, são 22 tickets por mês. É a caput da cláusula, acabou. Quer esclarecer que não pode descontar, eu até aceito escrever, mas para nós não precisa escrever. Está dito lá, com todas as letras, que vocês têm que entregar para cada trabalhador 22 tickets. Então está aqui. As empresas deverão fornecer auxílio pelo valor mínimo de tanto por dia, a razão de 22 dias por mês. Ponto. Está definido. Não tem essa história que desconta porque faltou, porque está de férias, porque está grávida. Não, está dito aqui que tem que dar. Então, se você multiplicar isso por 12 meses, são 22 cada um por mês. Então, isso não temos, para nós não tem a mínima discussão. Inclusive, quando a gente escreveu desta forma, foi porque para nós está tão claro, porque senão eu puxaria termo da redação que eu lhe entreguei, que é a cláusula do precedente normativo número 34,
que diz que tem que dar em sábado, domingo, feriado e todas as coisas lá. Assistência médica, que vamos esclarecer, vocês ainda não chegaram a uma conclusão, mas a gente está... É uma pena que vocês querem manter as demais cláusulas, porque tem um monte de cláusulas, a gente fez até a cláusula de... o delegado sindical, vocês também não querem mexer, que é a organização local de trabalho, uma série de coisas. Reembolso que não tem tantas, estão todas aqui em vermelho para vocês quando a gente mandou. Não são muitas, mas são cláusulas que ao longo de todas as assembleias têm sido coisa. O auxílio creche, você falou qualquer coisa do auxílio creche, mas 35. Você baixou para 35, tendo sido ofertado 40 na primeira reunião, ou 40 na segunda, não sei. Que eu te falei que isso como reflete o salário administrativo. Não, por isso tudo que... bem, quando for o final, aí a gente vê como é que fica isso, porque a gente já anunciou que o patronato ofertou 40, agora vai dizer o patronato não é mais 40, agora é 35, porque ele mudou de ideia. Tudo bem. Questão do índice agora, que é o mais importante. No administrativo, você está dizendo que deu 6,34 de aumento, mais 20 agora, ou mantém os 18 anteriores? Não, mantemos com os 20 agora, dá 7,84. 7,71 para mim, mas tudo bem. 7,84. Tá bom. Agora é o seguinte, essa ideia que vocês estão trazendo para a mesa aqui, ela é ideológica. E nós não vamos cair nisso. Só você, infelizmente, explicitou para mim hoje por que você quer fazer um índice menor que a inflação e mais um abono. Você quer reduzir o salário nominal dos trabalhadores de São Paulo, porque isso vai reduzir nominalmente o salário de todos os trabalhadores de São Paulo, quando você aplica num salário menos que a inflação. Então você diz, olha, nós somos um piso salarial, nós somos uma média salarial maior no Brasil. Não é verdade. É maior que alguns estados, tem estados que são maiores. Eu posso listar para você. Pode listar. Você também tem quem faz para você, nós também temos o Diese que faz para nós. Não são todos os lugares que nós somos maiores. Temos lugares maiores. Eu acho que o único lugar que pode ser maior é o Distrito Federal. Não, tem lugar maior, já. O Distrito Federal já é maior. Mas ali é uma ilha da fantasia. Então, então, esse ideologicamente, eu quero já dizer para você, se formos caminhar nessa linha, nós não vamos aceitar o acordo. Volto a dizer, inflação não se negocia, se repõe. Nós fizemos isso várias vezes. O ano passado fizemos um esforço danado para fazer aquelas duas fórmulas, um valor de janeiro a outubro, outro de outubro a dezembro, para chegar agora em janeiro e estar com a inflação toda no meu salário. Este ano vocês vêm com uma coisa pior. Não só não estão me devolvendo financeiramente o que vocês nos tomaram ano passado, que é em torno de 15%, um abono de 15% a 20%, como estão querendo reduzir ainda mais o índice do meu salário. Quando eu subi a oferta a 4,4%, eu aplico no salário de 10%, quando devia ser pelo menos 7,5%, que é o aumento de 6,58% mais 1% de aumento real. Quer dizer, não vamos aceitar, vou dizer para vocês, eu posso sair daqui e dizer, encerramos as negociações hoje, eu chamo minha categoria, vamos dizer o que vão fazer, chamamos uma Assembleia Geral e dizemos o que fazemos. Mas mesmo que você oferte aqui, 5 mais 20, que você está querendo dizer que isso aqui dá 7%, que dá 6,39, vamos falar assim, dividido aqui os 20% pelos números de meses, não dá, aqui você já entrou naquele conceito ideológico de reduzir nominalmente o salário da minha categoria no estado de São Paulo. Isso nós não podemos aceitar. Então, quer dar abono para compensar aquilo que vocês nos tomaram ano passado, que nós entendemos, tudo bem, mas comece com o índice da inflação aqui, INPC mais um abono. É isso que nós estamos falando desde o começo. Aí você não precisa dar um aumento real para mim, mas você me dá um abono. Agora, não quer começar nem por aqui. Então eu quero dizer para vocês que nós vamos chamar a categoria para decidir o que fazemos. Do jeito que está, infelizmente não dá para continuar sequer negociar. Porque a cada negociação vem aqui foi 3, 3,5, 4, 4, 4, 4,4, provavelmente hoje mesmo você podia me dar 4,5, não vai adiantar nada. Nós vamos chegar ao seguinte, nós queremos a inflação mais um índice de aumento real. Então, nós estamos achando que vocês querem... Agora, quando você explicita para mim, ideologicamente, o que você está querendo fazer, aí eu digo para você, paramos a negociação. Eu vou tomar minhas atitudes, vamos discutir isso em outro fórum. Infelizmente. Agora, se houver condição de conversar desse jeito, podem nos chamar que nós conversamos. Fora disso, acho que não vale nem a pena a gente reunir, porque vamos reunir vai ser, não é mais 4,4, agora é 4,7, 4,9, aí chega a 5...
quantas vezes nós vamos nos reunir para ir subindo isso, se eu quero no mínimo 6,58, mais o abono, ou o índice de aumento real, no mínimo. Bom, né? Então eu queria que vocês refletissem sobre isso, que para nós é o seguinte, nós estamos saindo desta mesa hoje, estou informando a vocês que vou convocar a categoria para decidir o que nós vamos fazer. Eu não tenho outra alternativa, porque hoje compreendi ideologicamente o que significa esse índice. Não tem nada de ideologia. Não, você pode não entender como ideológico, mas eu estou dizendo que a visão é ideológica. Eu amasso os salários de São Paulo. Não é. Se eu estou achando que estou maior que os salários do Brasil, eu preciso reduzir o salário de São Paulo. Como é que eu reduzo o salário de São Paulo? Não aumentando o salário de São Paulo. Está claro para nós. É uma visão ideológica, e é ideologia de classe mesmo, tá certo? Eu estou com as minhas empresas, tem o cara aqui, tem o cara lá. Ah, tudo bem, mas então reduz aqui. Porque lá eu posso assinar o aumento integral, o aumento real, que não faz diferença, porque ainda assim eu estou maior aqui. Ou seja, para mim ficou claro hoje. Então, os meus companheiros, quando eu expus aqui no intervalo, compreenderam também a mesma coisa. E eu acho que com isso nós vamos ter que voltar a negociar num outro patamar. Por favor, eu quero que vocês nos compreendam. Nos desculpe se posso estar exagerando, mas é uma visão ideológica. Quer dizer, ou a gente chega na inflação, põe aumento real ou abono, ou a gente pode parar a negociação. Porque é só perda de tempo. Então vamos ganhar tempo, pelo menos o tribunal julga mais rápido. Se a gente for no tribunal lá em junho, julho, vai judiar mais de vocês. Então eu quero que a gente, pelo menos para o mês de fevereiro, se a gente pudesse fechar na folha de fevereiro, mas pelo que eu estou sentindo, não vai ter condição. Já foi a folha de janeiro. Tem empresas que já estão nos procurando. Assim como você está dizendo que aqui toda a comissão está coesa, não sei o quê, as empresas já estão querendo fazer acordo comigo por um índice fixo para todo mundo, não abono mais não sei o quê. Já tenho aí, posso dizer para você que provavelmente mais de 20 empresas já falaram conosco. E se a hora que eu disser, olha, estamos abertos a fazer acordo para não ir no tribunal, vem de enxurrada. A última vez foram 1.200 acordos que nós fizemos. Eu queria que vocês, não quero fazer isso, eu quero fazer um acordo. Então eu preciso que vocês reflitam isso nessa jornada. E para nós, então, Luiz, ficamos desse jeito. Agora ficou claro. Então, se isso está claro para nós não podemos abrir mão disso mais do que nunca. Não é... Eu quero que vocês, obviamente, pode nem ser de parte de vocês ideológico, mas é a visão que nós temos, né? A visão é que isso é uma ideologia de classe. Patrão, eu tenho as empresas, nós estamos com salários maiores que as demais cidades. Você até brincou que Brasília é uma ilha fora do padrão, realmente é fora do padrão, mas para eu, quanto é que eu estou acima de todo mundo? Em termos de salário mínimo, por exemplo, a média é 7,79, nós estamos com 8,27, perfeito? Então você tem aí estados que você tem 4,33, 4,42 salários mínimos e nós estamos com 8,27. Agora, essa visão aqui, não sei se é a mesma sua, mas a visão que nós temos aqui, infelizmente, está pegando diretores de informática, gerente de tecnologia, especialistas, analistas, técnicos de operação, técnico de manutenção, essas coisas todas. Então, Luiz, e toda a comissão patronal, eu quero dizer para vocês que essa é a decisão da nossa comissão. Perfeito? Bom, Neto, também bastante coesa. Não, primeiro eu queria dizer que nunca foi a intenção de fazer processo ideológico ou processo questionar se nós estamos aqui querendo igualar salário de outros estados. Por isso que eu sempre falei no começo que a gente não quer igualar, não quer se comparar nem outro estado nem nada, e nós tivemos ao longo desses 30 e tantos anos uns acordos feitos independentemente de comparações com outras categorias ou estados. Então não é um processo. Desde o começo nós colocamos esse formato de negociação, Neto, em função da situação econômica que nós estamos passando. Então ninguém quer tirar benefícios ou vantagens de ninguém. O que nós estamos dizendo é que nós, dentro do escopo de ter um percentual fixo de aumento e um abono complementar, e esse total, como no caso, por exemplo, do empregado administrativo, chega a 7,84%, né, com 20% de abono,
demonstra que o trabalhador vai ficar com mais recursos no bolso, acima da inflação. Primeiro a inflação. Se pegar a inflação aqui, inflação a inflação daqui. IPCA é 6,29, não é 7, IPCA é 6,58. Eu sei, mas o IPCA que é usado. Daqui 2, 3 anos isso aqui já não, foi. Nunca foi. Essa diferença já foi. Nunca foi. Bom, tudo bem. É pro resto da vida esse aumento aqui. Não é pro resto da vida, Neto. Não é pro resto da vida porque nós aumentamos e esse levantamento econômico te mostra que nós aumentamos o valor real do salário em São Paulo acima das outras categorias, de outros estados e outras categorias que, volto a insistir, nós aumentamos em 10% reais o salário ao longo desses anos. Então não é para o resto da vida. Então você pode dizer que quando nós aumentamos também 1% a mais, é para o resto da vida. Então, por isso que nós estamos colocando neste momento de crise, que nesse momento a gente tem que dividir as partes. Uma parte é fixa e outra parte é variável, que seria o abono. Agora, com o recurso no bolso do trabalhador, vai ser um aumento. No caso, por exemplo, administrativo, no caso administrativo tem um aumento real de recursos que vai ficar no bolso do trabalhador. No ano passado então, nós perdemos isso. Não perdemos, mas demos a inflação. Vocês perderam em termos de valor. Isso. Então hoje nós estamos repondo. Eu estou repondo esse valor. Parte daquele que você perdeu ano passado, nós estamos repondo, no caso administrativo, repondo isto, certo? Então, a ideia é nesse processo hoje. No formato não é fazer criar um processo definitivo para todos os anos fazer essa mesma proposta. Não é assim. E, aliás, isso não é vontade nossa também, de fazer um processo de sempre de reajuste, ser feito uma parte de reajuste real e outra parte de abono. Não é esse o conceito que nós queremos implantar aqui nas nossas negociações. É a primeira vez que estamos fazendo, ao longo desses 30 anos, essa proposta. Nós tivemos uma outra que foi feita lá atrás, mas foi um acordo até de algumas empresas apenas. Então, é a primeira vez que a gente... Não, parcelamos o índice. Aqui nós estamos propondo uma coisa diferente, mas é a primeira vez que a gente faz essa proposta, devido à situação econômica. Eu acho que, como te mostrei, nós somos um dos poucos setores que ainda não desempregaram. Estão ainda mantendo o emprego e até aumentaram um pouquinho. Então, para manter isto e para fazer com que a economia do nosso setor cresça, como cresceu ao longo desses anos todos, é que temos que fazer excepcionalmente, esta proposta e essa conceituação esse ano. É só isso. Não estamos pedindo, não estamos fazendo nada de criar um formato daqui para frente para diminuir a categoria, com um plano de igualar salário dos outros estados. Não é isso, Neto. Viu, pessoal? Não é isso, hein? Não é esse o conceito. A proposta leva a isso. Não, mas não é esse o conceito. Pode não ser o conceito, mas a eu estou falando deste ano, fazer isso aqui. Eu acho que fui muito claro com você. Eu estou sendo claro também com você com relação a isso. A nossa visão é essa aí. Nós, nesse processo, a gente vai realmente ter dificuldades em fazer uma complementação de alternativas. Eu acho que isso, desde o começo a gente colocou isso. Fico surpreso que só agora você entendeu esse formato, mas eu acho que vale a pena se repensar. Mais abono, você pode me dar 7 mais abono. Eu até então não estava entendendo. Agora você está explicitando para mim que é um abono que complementa a inflação. Não. Mas nem brincando. Bom, primeiro, Neto, eu estou falando em termos de se formato disso. Se você oferta 7 para mim, mais 20 de abono, eu aceito. Eu aceito. Agora, Neto, subtrair da inflação, se eu colocar a inflação, abono, nós desde o começo falamos que a inflação é difícil ser reposta. Uma inflação tão baixa como essa? Não, tudo bem, é baixa, mas é uma inflação. Tem que ser repassado isso, certo? Do mesmo jeito que é baixa para nós, é baixa para quem toma serviço da gente. Está perfeito. Então, essa posição que queria deixar bem claro que nós vamos ter realmente dificuldades em continuar negociando se for nesse processo. Nós temos dificuldades, seriamente, porque desde o começo nós colocamos essa, e tanto é verdade que nós explicitamos até no piso administrativo como é que seria o procedimento. Nós colocamos, se eu estivesse explicitando alguma coisa diferente, não aumentaria o piso administrativo acima da inflação, inclusive. Eu cheguei aqui, eu propus para você na reunião, eu propus
Neto, reduzir o aumento real, a inflação mais 2%. Nós apresentamos o piso administrativo acima da inflação e deixei bem claro, mais o abono. Agora, o resto nós temos que conceituar dentro do processo. Ninguém está disposto a não verter isso para o benefício de ter uma inflação contemplada em função disso. Aliás, aqui, inclusive, ainda nem chega na inflação. A proposta primeiro é esse formato que nós gostaríamos de analisar. Então, Neto, mas eu não discuto mais. Eu já quero dizer para vocês que nesse parâmetro. Nesse parâmetro, Neto, desculpe, mas tudo bem. A negociação, paciência. Não é sempre que a gente chega a conclusões boas, paciência. Infelizmente, se nós continuarmos nesse realmente, você tá oferecendo a última alternativa, quer dizer, ir para o dissídio para conseguir a inflação e pronto. Pode ser. Eu acho que não é uma boa solução nesse momento. Nós estamos quase chegando, chegando hoje na quarta rodada. Eu acho que vale a pena a gente fazer mais uma ou duas rodadas para tentar ver se a gente consiga chegar a uma conclusão. Mas eu gostaria que vocês analisassem. Mas nós demos para vocês o parâmetro que nós queremos. Se for para vir com o mesmo parâmetro, por favor, você diga, Neto, encerramos a negociação que não temos. Você está agora oferecendo que você quer o 6,29, que seria a inflação, mais alguma coisa acima disso. A última oferta que está na mesa para você, de índice, é 6,58 mais 2. Sim. Essa é a minha última oferta. Tá bom. Perfeito? Agora seria... Você está falando da inflação. Que é o aumento real. A inflação é 6,29. Isso. 6,29? É 6,29. Então eu baixo de 6,58 para 8,29. Pronto. Tá bom. Então essa é a sua contraproposta. Para a gente poder fazer isso aqui. Então vamos analisar. Se não der certo, Neto, infelizmente vamos ter que faz parte. Seguir a vida aí. Como diz lá em Tour, faz parte. Não é essa a proposta, não é essa a vontade. Você sabe que não é a minha também. Infelizmente, eu estou ficando de um jeito que o ano passado a gente fez até. Ano passado, nós sentamos aqui em janeiro a visão política do país, a visão financeira do país, a visão econômica do país. Estava tudo complexo. Hoje não, pelo contrário. A posição de hoje é você olhar que a inflação está descendente. Está em crise, mas está controlada a inflação, dólar não sei das quantas. Você tem todos os indicadores estão diferentes de um ano atrás. Até os indicadores dos nossos reservatórios de água. Até eles. Pode comparar. Quer dizer, quem é do interior sabe que o rio Piracicaba estava vazio, não corria água naquele rio. Até isso melhorou, ou seja, tudo melhorou, então a proposta tem que melhorar também. Nós vamos ter que trabalhar isso aí, me perdoe. É outra visão, é outro. Olha, ontem a previsão para 2017 de inflação são 3%. Olha, 3%. Mais uma razão para você aceitar para 2017, um índice menor que... Você está me pagando 2016. Vocês esquecem disso. Eu não quero fazer essa comparação. Eu quero recuperar 2016. Agora, fecho um acordo com você da seguinte forma. Inflação mais um aumento real para 2016 e 2017. A inflação mais 1% de aumento real em 2017 e a gente assina um acordo desta convenção coletiva por 2 anos. Já batemos, não precisa, já fica... E vocês estão já com quadro para 2 anos para fazer um plano plurianual aí. Sem preocupação do que vai acontecer, se vai ter estabilidade de 6, 8 meses para a categoria, se a gente vai para tribunal, o que vai acontecer. Fechamos já. Por que não fazer? Com 3% de inflação em 17? Não, a inflação. Não, a inflação de 17. Não, o índice não. O índice é o INPC. Não, se você quer, eu não sei então qual eu quero vai ser. 6, pronto. Vamos pegar a meta. 6, que é o esse. 6,5, que é o se você está dizendo que é 3, a gente pode fechar com 3. Foi 3 dito ontem, sim. Que a inflação prevista para já está para 3. Mas, veja bem, Neto, você sempre falou que você está repondo a inflação. Hoje vai ser uma vantagem até para ter um reajuste de 4,5% ou alguma coisa acima disso, se a inflação for menor. Luiz, esse raciocínio eu, português, posso fazer.
Não. Você, italiano, não Não, pode. mas Eu português, posso. eu tô repetindo Eu, português, aquilo que posso. você vem Você, falando italiano, não sempre pode. que você fala que a inflação Por do ano favor. passado. Eu não quero fazer O isso. Antônio lá deve remover no túmulo, porque fala assim, não, isso nós podemos fazer, pá. Não. Agora, ele não Neto, pode. Porque ele mas está eu- querendo fazer um jogo de palavras aqui Não. que são inaceitáveis. Nós estamos negociando o quê? Nós estamos negociando. Eu tô falando Você a já tua quer dar mais premissa. 3 de antecipação da inflação de 2017? Pode trazer para a mesa que eu aceito de antecipação. Aí que se chegar a 3 lá, você já deu paciência. Já Não, é que você sempre reclama que a gente está tá repondo a inflação. Infelizmente, a gente trabalha sempre o seguinte: eu quero a inflação do ano passado, mais um aumento real do desempenho do setor. É isso que a gente trabalha. Quer dizer, por favor, não faça jogo de palavras, não, que nós aqui, pelo É menos. jogo de palavra. Estou falando o embora conceito. portugueses, certo? O conceito. Entendemos. Não, Entendemos um pouquinho de números. Pois é, mas o português Bom, agora eu está em acho que moda. ficamos assim. Então, Você vê aí o que nós vocês vamos querem analisar fazer, essa aí sua vocês contraproposta e podem vamos discutir, convocar uma nova infelizmente. reunião, vocês verem se vale a pena fazer uma nova reunião, vocês nos convoquem. Tá, nós Eu vamos vou analisar chamar a essa. categoria. É só vou te avisar que essa sua contraproposta, apesar de uma melhoria, não é a nossa visão Para o momento. para o momento e nem para a negociação que nós levamos até agora. Tá bom. Fica Ainda bem que é registrado até agora, isso. porque pode mudar para amanhã. Pode, Bom, depende. eu aguardo você então. Aguarde. Então eu vou fazer o seguinte: eu não chamo a Assembleia essa semana, espero uma nova informação sua. E quando Tá vai bom? ser a nossa próxima reunião? É isso, se você Tá vai bom. querer fazê-la, perfeito? Tá bom. Se não, nós avisamos e chamamos eu publico o edital e vamos conversar onde tem Não, que nós vamos conversar, discutir Tarcísio, aqui se tá nós bom? vamos continuar com a Assembleia ou não também. A gente já te avisa. Claro, Tá? é isso aí. Perfeito. Acho que chegamos bom. num ponto que hoje ficou mais claro para nós. Acho que na quarta Para reunião mim sempre ficou assim. mais nebuloso, não mais claro. Em todo caso, Ficou bem claro agora. eu acho que voltamos realmente para o início das negociações. É. Então, isso não é uma Tá boa certo. coisa, depois de 4 rodadas. É Mas uma tudo bem, tristeza. mas vamos em frente. E a casa lá continua aberta, que se quiser fazer a reunião lá, podemos fazer lá também.